Olá, co-criadores, como é que vocês estão? Como que está sendo a sexta-feira de vocês? Hoje nós estamos finalizando os 13 passos para o sucesso do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, né? Hoje eu vou passar o passo de número 13, que é o passo do sexto sentido. E amanhã eu vou fazer um compilado de tudo que nós falamos, um vídeo bônus para vocês, tá? Então, quem quiser deixar alguma pergunta, se restou alguma dúvida durante o percurso desses 13 passos, vocês deixam hoje, tá bom? Para eu poder responder vocês amanhã, e amanhã a gente faz esse compilado legal. Então, vamos lá. Quem já ouviu falar sobre o sexto sentido? Aquela pessoa que tem o sexto sentido mais aguçado, alguns chamam de intuição, pressentimentos, ou que mesmo ouve uma vozinha aqui. Não é o sexto sentido do filme, não, de ver fantasma. Também engloba aí um sentido a mais para a psique, né, para o lado sobrenatural. Mas é o sexto sentido da sua intuição. Quem aqui já deixou de seguir alguma vez a intuição e se deu mal no final? E se arrependeu de não ter seguido o que o seu coração pediu para seguir? Eu já fiz isso. Uma vez, em uma determinada situação, eu era casada ainda. Na época eu estava com a Gourmet, com a minha empresa de alimentação fitness, e aí apareceu uma situação na época que meu coração falou: não faça, não fecha pacote com essa pessoa que ela vai dar problema. E isso passou martelando a madrugada toda, eu cheguei a sonhar. No outro dia, pela necessidade, porque ia entrar um dinheiro a mais, que a gente não estava contando com esse dinheiro, então ia ser muito bem-vindo. O que eu fiz? Fechei o pacote. O que aconteceu? Me deu problema. Então, quando vocês ouvirem a sua intuição, seja em qual área for, seja na área financeira, amorosa, principalmente amorosa, será que eu devo continuar nesse relacionamento? Será que está me fazendo bem? E sua intuição dizendo, saia disso, senão permaneça em frente, que vai dar tudo certo. E você às vezes não ouve a sua intuição, o seu sexto sentido, e você faz o quê? Acaba agindo por impulso, e nesse impulso acaba dando tudo errado. E depois a gente se arrepende e aí já não tem mais volta. Não é verdade? Então, quando vocês tiverem aquela intuiçãozinha, aquele pressentimentozinho, aquela vozinha que fica aqui, ó, aguçando aquele sonho, sigam ele. Sigam ele, porque não tem como não errar, tá? E esses dias eu tava lendo até um depoimento em um dos vídeos que eu assisto, das aulas que eu faço, de que uma pessoa, olha esse exemplo, para quem gosta de fazer apostas aí, estava na fila da lotérica para pagar uma conta, ela nem estava cogitando em fazer uma aposta, e aí lhe veio na cabeça os números, tal. E ela, teimosa, colocou os 3 primeiros, mas não colocou os 3 últimos, porque eram números sequenciais. E ela pensou, até parece que vai sair esses números sequenciais, eu vou mudar os números. Mudou. E ao sair daquela lotérica, ela ainda ficou pensando, a intuição dela ainda falou com ela, vamos dizer a centelha dela, a alma dela, como vocês queiram chamar. Falou com ela, volta lá e faça a aposta com aqueles números que eu estou te dando. O universo estava dando os números para ela. Mas aí ela olhou a fila e falou, não, deixa para lá, não vai sair, não vai. Pasmem, ela não conferiu no dia, né? Naquele mesmo dia aposta, no outro dia pela manhã ela foi conferir e adivinhe, o número que ela não apostou saiu. O universo deu o número para ela estava com tudo ali na mão dela, mas ela não quis ouvir o sexto sentido, porque ela achou esquisito ver uma sequência de números e ela perdeu apenas 108 milhões de reais. Então, gente, quando vocês tiverem uma intuição, um pressentimento, vá em frente, não deixa para fazer amanhã, não ache que é
uma coisa sobrenatural, fora do comum, ou que isso não vai dar certo. Apenas faça. E isso serve muito para mim também. Vamos lá, então. A inteligência infinita irá se comunicar por meio do sexto sentido. Ela é a fonte da imaginação criadora, que foi o exemplo que eu acabei de dar. Então, essa inteligência que fica aqui no universo, essa inteligência infinita do nosso Criador que fez tudo isso pra gente, juntando com a nossa centelha, eles vão nos dar as devidas intuições, os devidos pressentimentos, até para às vezes a gente não sair de casa, porque talvez eles estão nos resguardando de um acidente. Quem nunca já não viu esse tipo de exemplo da pessoa que se atrasou, não conseguiu pegar o voo e aquele voo que a pessoa ia pegar acabou sofrendo um acidente. Acabou sofrendo um acidente, aí depois ela agradeceu aos céus dela não ter chego a tempo ao aeroporto. Então, o seu pressentimento ele vai dizer para você em várias áreas da vida, em várias partes da vida. Mas, quando vir na área financeira, vocês já repararam que quando você tá para abrir um negócio ou mesmo para entrar em uma determinada empresa, você tá com a sua intuição aguçada, tá tudo certo, tá te pedindo para você aí que vai dar tudo certo. Aí vem alguém de fora falando: Fran, para com isso, não vai dar certo. Você tá bobeando, sai disso, não faça isso que você vai acabar mal. E aí você, com medo, por medo, acaba fazendo o quê? Seguindo o que essa pessoa está aqui falando no seu ouvido, e sua intuição está aqui desse lado. Não ouça essa pessoa, não ouça essa pessoa, ela vai fazer o que você quer, então faça você. Mas você, por medo, acaba ouvindo a pessoa e deixa a sua intuição do lado, deixa o seu pressentimento do lado. Então não façam isso. Esses lampejos criativos são o que chamamos muitas vezes de pressentimentos ou intuição, o que eu acabei de dizer. É por meio do sexto sentido que você será avisado sobre perigos eminentes, como exemplo do voo, a tempo de evitá-los. E é também por meio de que você quer saber se identificar e aproveitar as oportunidades que surgirão em seu caminho. Então, quando você tiver porque a intuição, o pressentimento, ele vai agir de várias formas. Talvez vai vir um lampejo como uma ideia, através de um pensamento, talvez vai vir através de um sonho, talvez vai vir através de uma postagem no seu Instagram, talvez vai vir através de um palestrante, de um vídeo, da sua vizinha, talvez ela falar qualquer palavra que vai se encaixar com aquilo que você precisava ouvir. Então ela vai surgir de várias formas, comece a prestar atenção. Não tenha medo, vá lá e faça, não tenha medo. Ter a sensibilidade para conseguir perceber e compreender o sexto sentido é uma das características presentes em todos os indivíduos de grande sucesso e riqueza. A maioria dos milionários, trilhardários, dos grandes chefes de multinacionais, eles agiram através de pressentimentos e de intuições. Quando todo mundo achava que aquilo ali não ia dar certo, ele apenas foi lá e seguiu a intuição dele e fez. Henry Ford é um exemplo grandioso aí. Ele queria fazer um motor V8 e todos estavam contra aquilo, que aquilo lá não ia dar certo. Ele insistiu, ele seguiu a intuição dele e deu certo. Então não deixem de seguir a intuição. Hoje pela manhã eu fiz uma brincadeira com 3 amigas minhas. A Elaine Assis, a Elaine Ferreira e a Sara. Eu tenho 2 Elaines na minha vida, eu sou sortuda. Então eu disse a elas, me digam apenas se sim ou não. Pedi para elas escolherem uma dessas palavras, sim ou não. Todas escolheram o sim. Foram pela intuição dela. Pedi para elas não pensarem, apenas falarem. Aí eu acabei ainda falando para elas como o ser humano é, né? O ser humano, ele acaba querendo só escolher o lado que é positivo, que é o sim. Talvez o não seria uma coisa boa, mas a gente sempre vai só pelo lado bom. Então, quando vir a intuição à sua mente, à sua cabeça, siga ela, porque ela é certa. Não fique duvidando da sua intuição. Apenas siga.
Ao longo da história, o sexto sentido foi capaz de realizar todos os tipos de milagres nas mais diversas áreas, que foi o que eu citei alguns minutos atrás, tanto na área financeira, na área da própria vida, né, da pessoa. Às vezes o universo fazer com que essa pessoa se atrase para ela não pegar aquele determinado voo, porque aquele voo infelizmente vai acabar sofrendo um grande acidente, um grande desastre, e ela se safou dessa, porque o universo conspirou para que isso acontecesse. Ou como o exemplo daquela moça que acabou não seguindo a sua intuição e perdeu aí uma bolada. Hoje talvez ela poderia estar milionária. Então vocês ouçam a sua intuição. Ouçam. E não ouçam o que os outros dizem, apenas ouça você. O que é seu centelho divino, o seu eu superior, tá te dizendo, tá aqui no seu ouvido, tá te trazendo, tá na sua mão. E você ainda tá duvidando por quê? Vá lá e faça, apenas faça. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Fechamos os 13 passos para o sucesso do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Amanhã nós vamos fazer um compilado, vamos falar um pouquinho de cada coisa rapidão. E quem quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida sobre a técnica que eu ensinei do Napoleão Hill também, por favor, deixe aqui nos comentários, tá bem? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, que isso me ajuda muito. Vamos fazer crescer esse canal para mais pessoas expandirem a consciência, tá bem? Um beijo, co-criadores, um excelente final de semana. Amanhã nos encontramos. Gratidão, universo. Namastê. Cocriem, sigam sua intuição.